pintar aquela textura da madeira? Você já precisou fazer uma mesa, num pano de prato ou mesmo numa tela e não sabia como lidar? Eu sou a Lu, esse é o canal Só na Lu em Detalhes e o detalhe de hoje vai ser exatamente esse. Eu tenho aqui um paninho que eu pintei esse cachinho de uvas, é aula 429 do Só na Lu Pinturas, tá? Eu vou aproveitar e vou fazer aqui embaixo uma mesa para eu poder mostrar como que eu faço a madeira. Me pediram e eu vou fazer esse vídeo curtinho mostrando como que a gente faz aquelas ranhuras. Então, eu tenho aqui, eu vou colocar o ladinho aqui da mesa também. Ó, aqui. Eu tenho a parte de cima da mesa. Aqui eu tenho o lado da madeira. E aqui eu tenho o final, que seria o topo da tora. Quando a gente vai desenhar aquelas ranhuras, você vai olhar numa madeira, ó, mais ou menos isso. A gente vai trabalhando, que fica mais ou menos paralelo com isso. Tem que andar nessa direção. Aqui, ó, mais um pouquinho, pôr um nozinho aqui. Aí, quando chega aqui ele pode rachar. Mas desse lado, a rachadura só se for assim. Se você olhar uma madeira, a mesma coisa que tem aqui, mesmo desenho, você encontra aqui em cima. Já aqui no topo, você pode ter essas quebraduras. Aqui só se você fizer com machado, tá? Um serrote. Ó, desenhei, vou fazer um nozinho aqui. Desenhei. Agora a gente vai pintar. Eu vou usar um pincel número 12. Você viu que ele tem uma cerda bem comprida, ele não é aparado. Eu vou pegar aqui, ó, 2 pinceladas com esse pincel gordo de água e uma pincelada grande também de amarelo pele. Ficou bem aguadinho. E com esse aguadinho, eu vou preencher aqui, ó, a minha superfície da mesa. Pronto, bem espalhadinho. Você percebe aqui a linha? Tá vendo como mesmo colocando água na tinta, ela não cresceu. Significa que eu não coloquei muita água. Agora eu vou trocar de pincel, vou pegar um número 6, que ele já tá mais durinho, ele tá aparadinho. E eu vou trabalhar com o jatobá. Vou colocar aqui no pratinho mesmo. O jatobá é uma cor de madeira. Você pode usar também qualquer tom mais escuro. Depende da atmosfera do teu trabalho, você vai usar, depende da luz, da sombra, de vários fatores. Eu vou usar o jatobá, que é uma cor de madeira. Primeira coisa, eu tenho aqui, ó, uma esquina. Então, eu vou escurecer o lado de baixo. Eu vou colocando a tinta bem na borda e venho esfumaçando para baixo. Aqui embaixo vai ficar um pouco mais claro. Aqui eu não vou chegar com o jatobá, porque eu quero essa sombra do outro lado. A gente tem aqui uma outra esquina. Ó, na linha de cima, a gente continua com essa sombra. Só que aqui, eu já vou marcar aqui também aqueles risquinhos que eu coloquei. Deixando assim, tá vendo? Aparente umas linhas. Isso. Agora, veja a diferença aqui. Eu não vou trabalhar assim. Aqui, eu vou trabalhar com a sombra de cima para baixo, de pé.
na vertical. Aqui foi na horizontal. Aqui será na vertical. E não pode entortar, tem que ser paralelo com essa linha que você colocou aqui. E também eu não chego até embaixo. Onde eu quero que fique a quebradura, a rachadura, eu deixo um pouquinho mais forte. Agora a área de cima. Eu vou usar o jatobá só um pouquinho de tinta no pincel. Ó, na pontinha, né? Só um pouquinho. E eu vou sujar em cima de todas as linhas, essas ranhuras que eu tenho aqui da madeira. Não é para pôr a tinta assim, fazendo uma linha pro lado de lá. Não, coloca em cima e dá uma esfregadinha. Não deve fazer com pincel zero, porque ele fica assim meio muito perfeitinho, daí fica meio falso. Ó, vai colocando a tinta, dando uma esfumaçadinha. Pode ficar um lugar mais clarinho, um lugar mais escurinho, não tem problema. Aqui eu tenho um nozinho, então eu vou preencher. Aqui também, ó, eu tenho aqui a rachadura, eu puxo pra cá, deixando bem saliente. Assim eu vou trabalhando todas as linhas. Eu gostaria de saber o que você tá achando desse canal. E outra coisa, se você tem algum pedido, alguma sugestão de vídeo que eu possa fazer de forma mais curta, mostrando um detalhe, por exemplo. Como esse daqui, eu tô fazendo só, vou fazer só a madeira. Então, alguma coisa assim que você queira, que você precise, deixa no comentário que eu vou responder. Na verdade, praticamente todos os vídeos que eu faço é respondendo alguém. É ajudando alguém que tá precisando daquele ensinamento. Então, aqui também eu vou abrir para que vocês possam me deixar sugestões e pedidos. E na medida do possível, eu vou fazendo. Só que assim, quando eu fizer o vídeo respondendo você, por favor, deixa um comentário lá, pelo menos que viu. Porque às vezes eu faço o vídeo e a pessoa desaparece, nunca mais. Aí é meio frustrante. Pronto, acho que chega. Ah, outro detalhe. Aqui pra cima, a mesa, geralmente, ela termina com outro contraste. Eu deixei esfumaçado, vai terminar assim, ó, sumindo. Então, o que acontece? Aqui embaixo as cores ficam mais fortes. E aqui em cima, para dar aquele distanciamento, você tem que deixar só uma nadinha de tinta, bem leve. Agora eu vou trocar de pincel de novo. Eu vou pegar o número 4, aparadinho, pequenininho, durinho. Vou usar o sépia como uma segunda cor aqui nas manchas. O sépia, ele não vai preencher tudo. Vai ser algum detalhe. Aí você vai ter que usar o seu bom senso. Não vai colocar inteiro, tá? Alguma coisinha. E o sépia, ele não vai cobrir o jatobá. O jatobá vai continuar aparecendo, porque o sépia vai ser em bem menos quantidade. Aqui, ó, vou fazer dos dois lados mais forte, mas deixei o meio um pouquinho mais claro. Você vai colocando de pouquinho, você vai sentindo onde precisa mais. Você viu que já tá ganhando a textura da madeira. Agora aqui, nesse cantinho,
você vai terminar esse de cima, que é na horizontal. Aí, você já pode descer aqui, ó. Essa parte aqui que vai ficar mais escura. Aqui termina escuro e desce. E aqui também a gente vai fazer um sombreado um pouquinho mais forte com sépia. Nessa linha. Só que deixa sempre as rachaduras sempre um pouquinho mais forte. Precisa ter rachadura na mesa? Não, não precisa. Mas se tiver uma rachadura, é um elemento a mais, é um diferencial, é uma coisa um detalhe que enriquece o trabalho. Aqui também, ó, mesma coisa. Tô acentuando um pouquinho mais aqui a sombra dessas uvas. A cor que eu usei para fazer o fundo da uva é a mesma que eu tô usando agora. Agora vai ficar mais forte, vai ficar mais interessante. E agora, por último, você, ó, terminei aqui, você viu? Ficou o jatobá bem aparente, o sépia também se faz presente. E agora a gente vai realçar tudo isso com o branco. Eu vou pegar aqui o pincel número 6 para fazer as áreas maiores. Por exemplo, aqui, ó. Não aqui no lugar da sombra, tá? Mas aqui na borda. A beiradinha da mesa. Você pode colocar um branco, um marfim. Eu tô trabalhando aqui com 4 cores. Fiz uma base com o amarelo pele, diluído. Depois eu fiz a primeira sombra com o jatobá, não diluído. Depois eu fiz uma segunda sombra com o sépia, também não diluído. E agora a luz com o branco não diluído. Quando você está trabalhando área extensa com a tinta não diluída, você deve trabalhar com pouquinha tinta, porque senão acontece isso aqui, ó. Passei uma pincelada ali, já ficou grosso. Então, você tem que ir de pouquinho, praticamente limpando o pincel por cima da pintura, ó. O que que acontece? A pintura não fica dura. Se você preencher essa mesa inteiro de tinta pele, por exemplo, depois você vem com sépia, depois você vem com jatobá, depois você vem com branco. Quando você terminar, a mesa fica dura. O pano fica de pé. Assim, quando você termina, o tecido tá maleável. Você viu que eu tô brincando com esse branco aqui, de pouquinho, passando só nas áreas onde tenho o amarelo pele puro. Eu não passo em cima do jatobá, eu não passo em cima do sépia. Do sépia, então, jamais. Pouquinho mais aqui, para deixar mais contraste. Mesmo que você preencha a área de baixo aqui de escuro, não coloque branco aqui, ó. Porque aqui é uma área de sombra. Aqui tem a primeira sombra, aqui teria a segunda, bem escura, para mostrar lá por baixo da mesa. Aqui, sim, aqui você pode clarear bastante, porque é o que vai te dar a borda, o contraste. Aqui também, ó, esse pedacinho aqui tem que ficar bem clarinho. Isso também vai te dar o contraste aqui da beirada da mesa. Isso vai evidenciar aqui a rachadura também. Aqui eu posso trabalhar um pouquinho com o branco, bem pouquinho, mas assim, na mesma posição que a gente começou. Posso até, aqui seria até interessante, ó, peguei um pouquinho do amarelo pele que tava ainda úmido aqui, desse lado aqui que a gente tem a luz, ó, tá vendo? A luz tá batendo assim. Então, eu posso fazer um pouquinho mais de luz
Mas eu vou misturar o pele com o branco aqui, para dar uma escurecida nessa luz. Legal, né? Escurecer a luz. Aqui, ó, na bordinha do lado que tá batendo a luz, você dá uma clareadinha para mostrar que do outro lado tem um buraco. Ficou muito claro ali. Então, eu vou escurecer um pouquinho de novo com o jatobá. Com o pincelzinho 4, eu tô fazendo só os cantinhos, que é mais difícil fazer com aquele grande, número 6. Aqui eu tenho aquele buraquinho, e eu vou dar uma clareada aqui, ó, na borda do lado de baixo. E ali do lado de cima, que eu tinha deixado, lembra que eu não tinha preenchido? Isso vai fazer parecer um buraco. Clarinho embaixo. E clarinho em cima. Vou trabalhar com um pouquinho de sépia ali pra fora. Sépia pé de jatobá, que é a primeira sombra. Isso. Sempre tomando cuidado para ter equilíbrio de cor. Eu não posso deixar um buracão de sépia aqui, que daí ele sai da composição das cores. Mais uma proposta concluída. Espero que você tenha gostado, que seja útil para você, que você aproveite bastante. Que Deus te abençoe e até o próximo detalhe.